continuando a leitura do livro de Gênesis. E hoje, para lermos os capítulos 35, 36, 37 e 38. Esse livro de Gênesis que traz histórias grandiosas, histórias que nos ensinam nos dias de hoje. Nesse tempo, aprendemos muito com as histórias que o Senhor deixou registrado para nós nesse livro sagrado, que é a Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, essa espada maravilhosa que o Senhor deixou como arma principal do cristão. Vamos ler? Bom dia, Salvadene. Bom dia, Lourdinha. Bom dia. Maria Marques, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Me anima. A pretensão hoje é lermos do capítulo 35 ao capítulo 38. 4 capítulos. Então, para a gente não perder tempo, vamos iniciar, vamos orar, colocar nosso momento, nossa vida, nossa leitura na presença do Senhor, para que Ele conduza, para que Ele nos dê sabedoria. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão a Ti, Senhor, por mais esse dia, Pai. Mais esse dia na Tua presença, buscando conhecer mais a Tua palavra, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com vida e com saúde. Nós te pedimos também, Senhor, sabedoria dos altos céus, Pai, para que possamos ler, entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar por meio da Tua palavra. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia de vida. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ler a Bíblia Sagrada. E pela oportunidade também de darmos a nossa primícia. A primícia do nosso dia, do nosso tempo para o Senhor, dedicado à palavra dEle. Então, dito isto, vamos nós embarcar nas histórias que o Senhor deixou para nós. A Bíblia Sagrada é recheada de histórias que traz uma mensagem belíssima para a nossa vida. Vamos iniciar lendo o capítulo 35. Mais umas histórias. Só relembrando que no capítulo passado foi aquela história que os filhos de Jacó enganaram os homens de uma cidade lá e fizeram eles passar pela circuncisão como parte de um acordo. E depois que eles fizeram a circuncisão, eles, no momento de fragilidade, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos os homens à espada. E depois disso, o Senhor falou para Jacó: pega seu povo e volta. Aí vamos começar aqui essa história, depois de tudo isso que os filhos de Jacó fez para aquele povo, mentindo, enganando e cometendo crimes absurdos. E aí vamos ver o que o Senhor ele falou para Jacó. Então aqui começa, capítulo 35. Jacó volta a Betiel, casa de Deus. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu, enquanto fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Vocês lembram que Raquel, a esposa de Jacó, ela roubou do pai dela as imagens dos deuses dele. Quando eles estavam saindo, ela foi lá e roubou. Então tinha no meio deles também essas imagens dos deuses do pai de Raquel, Labão. E ali, Jacó, quando teve esse encontro novamente com o Senhor, que o Senhor falou para ele: volta para a casa do pai. Volta, porque ele estava fazendo tudo sem
o direcionamento do Senhor. Deus percebeu, está errado, está tudo errado. Tudo que vocês estão fazendo aí está me entristecendo. E estão seguindo outros deuses, não era mais a orientação do Senhor. Aí o Senhor faz ele voltar para a casa do Pai, voltar para Betel. Lembrar do compromisso que ele fez com o Senhor. E muitas das vezes acontece conosco também. Nós fazemos ali um compromisso com Deus, no início da nossa vida ali, cristã, e aí seguimos a nossa vida, e no começo a gente consulta o Senhor, tudo que a gente vai fazer, depois vai indo, nós vamos colocando outras coisas no lugar de Deus. E muitas das vezes não sejam nem imagens de deuses estrangeiros, de outros deuses. São coisas da nossa vida. E às vezes são até bênçãos que a gente recebe. Bênçãos que a gente orou pedindo para o Senhor. E aí a gente é abençoado e aquela bênção acaba assumindo o lugar de Deus. E o Senhor ele nos chama. Quando ele vê que a gente está longe dele, está fugindo, acontece uma coisa grandiosa ali que ele chama a nossa atenção. Volta para Betel, volta para a casa do Pai, volta para a minha presença, minhas filhas. E aí a gente fica analisando. O que é que nós temos colocado? Temos colocado alguma coisa, algum amuleto aí, no lugar de Deus? Joana, bom dia, Joana. Estamos no versículo 5 do capítulo 35 de Gênesis. Versículo 5. Eles levantaram o acampamento e enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Vocês lembram que falei aqui que os filhos de Jacó fez aquela atrocidade lá com os homens, enganando os homens, colocando eles para fazer a circuncisão como parte de um acordo, e depois eles aproveitaram a fragilidade deles e mataram todos a fio de espada? Então, quando Deus tirou eles de lá, Deus, além de conduzir Jacó de volta a Betel, o Senhor ainda colocou, olha, versículo 5, eles levantaram acampamento e enquanto partiam, quer dizer, quando eles ele estava obedecendo o Senhor, enquanto ele partia, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Deus fez. Então, Deus, quando ele cuida, quando você está predestinado realmente, falar, eu entreguei a vida ao Senhor, é o Senhor que conduz, você comete erros, que é humano, comete realmente alguns erros. Mas o Senhor, ele cuida. Ele cuida. Aqui ele cuidou, ele colocou até medo no coração daquelas pessoas, para as pessoas não se vingar deles, que as cidades vizinhas poderiam ter feito isso. Então é assim que Deus faz. Ele coloca medo, ele coloca coragem, ele coloca desejo, ele tira, ele conduz tudo. Por isso que nós precisamos estar diante de Deus, colocar diante do Senhor todos os nossos planos, nossos projetos, nossa vida. Dito isto, seguiremos. Versículo 6. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo do seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, Carvalho das Lágrimas. Versículo 9. Deus apareceu ainda a Jacó, quando este regressava de Padã-Arã, e o abençoou. Então Deus lhes declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te.
Uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti. Reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus se elevou do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Então, aqui, o versículo seguinte vai falar sobre a morte de Raquel. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre essa passagem aqui. Quando o Senhor chama Jacó a Betel, então ele chama ele e ali a casa onde ele fez um compromisso com Jacó para relembrar o compromisso que ele tinha feito com ele. Ele chamou ele de volta, falou para ele, tira tudo que está lhe atrapalhando, não só seu, mas de todas as pessoas que estão com você. Tira todos os amuletos, as imagens de deuses estrangeiros que você segue, que seu povo está seguindo. Deixaram de me adorar para adorar outros deuses. Troque a roupa, mude a identidade. Muda. Quando a pessoa realmente é cristã, ela tem que ser vista não só com o nome, falar, eu sou cristão agora. Não, é uma mudança geral. E tem que ser vista. Quando a pessoa de fora vê, olha, fala, naquilo ali é uma cristã, vai ali uma mulher e um homem de Deus. Tem que ser visto. Então, aqui ele fez esse pedido. Depois que Jacó obedeceu, que voltou para a casa do pai, Deus falou novamente com Jacó. E ele falou, Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava, quando ele voltava, quando ele estava obedecendo ao Senhor. E aí o que Deus fez ainda? Versículo 10. E Deus lhes declarou. Deus declarou. Teu nome é Jacó. Quer dizer, mudou de identidade. Muda. Eu tenho um propósito grandioso na sua vida. Você precisa mostrar que você mudou. Então você nem é mais Jacó. Você agora é Israel. Mudou tudo. Mudou roupa. Mudou o nome. Muda tudo. E ele declarou tudo isso para Jacó. E mais à frente, no versículo 11, Deus afirmou. Jacó, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É eu, poderoso, que estou contigo. Por que você age sem a minha presença? Penso eu que ele estava falando isso. Eu já me coloquei à sua disposição. Já falei para você o propósito que eu tenho na sua vida. E aí a gente para e fica pensando. A gente lê a Bíblia, a gente ouve o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Na minha e na sua vida. E aí nós ficamos vagando muitas das vezes, fazendo outras coisas, longe dos propósitos do Senhor. E aí a gente sofre. Passa por dificuldades para cumprir esse propósito, porque o Senhor, enquanto a gente não for fazer a vontade dele, nós vamos estar fora do foco. E aí a gente faz coisas que Deus não pediu pra gente fazer, e a gente acaba sofrendo. Então Deus aqui, ele declarou aliás, afirmou para Jacó, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te. Uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti. Reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Quer dizer, você vai liderar esse mundo. Reis estarão entre você. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Agora é seu, eu vou te dar, é tudo seu. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. Gente, você imagina. Você está ouvindo do próprio Criador, do próprio Deus, tudo isso. Mas lá à frente ele fala. Na frente o Jacó, no versículo 14. Não, versículo 14, finalzinho do versículo 14. Então Jacó escolheu uma pedra, depois que Deus profetizou tudo aquilo, que Deus foi embora, saiu da sua presença, ele caiu a ficha, Jacó. E ele colocou. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara. E derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. Libação.
no Novo Testamento, Paulo fala sobre a libação em várias passagens. Fala em Filipenses 2,17, fala em Timóteo 4,16. E no Antigo Testamento, tem outros locais também, Números 15, 5, 10, várias passagens falam sobre essa questão da libação. Eu não vou ler aqui, mas depois vocês pegam a Bíblia e leiam. Lá, que fala sobre a libação. É como se fosse assim, eu vou resumir nas minhas próprias palavras. No Novo Testamento, Paulo, quando ele falava, gente, eu vou ler, né? Não vou ler não, porque senão vai passar muita coisa. É como se ele estivesse se doando, entregando pessoalmente, dando a sua vida ali. E no Antigo Testamento, todas as ofertas eram também acrescidas de vinho e de óleo, todos os holocaustos. É uma entrega especial para o Senhor, não é uma coisa qualquer. No Novo Testamento é como se fosse a própria vida da pessoa, entregando mesmo ali a serviço do Senhor, a vida para Deus, entregando a sua vida para Deus. E a gente observa aqui que Deus continua chamando seu povo de volta a Betel. Deus continua chamando seu povo de volta ao primeiro amor, de volta à casa do Pai. Constantino, Adriele, bom dia a todos que passaram por aqui. O versículo 16, a morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel. E quando faltava uma pequena distância para chegar a Efratá, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal. E o parto foi muito difícil. E enquanto padecia, tentando dar à luz, a parteira a encorajou. Não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre seu túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migadal-Edé, a torre de vigia do rebanho. Então aqui a gente observa que Raquel teve mais um filho. E antes ela teve José e depois ela teve Benjamim, que Jacó não aceitou que o filho levasse esse nome de Benoni, o filho da aflição. E ele mudou, colocando o filho do propósito. Então, assim, a lição que a gente tira daqui. Era para ele carregar esse nome, o filho da aflição, da dor. Com certeza não ia ser bom para ele. E aí o pai, ele mudou. Ele falou, não, meu filho não vai carregar o propósito da vida dele. Não é a dor que chegou junto com ele. Não, Deus muda o propósito. Não vai esquecer? Não vai, porque a mãe faleceu. Mas Deus tinha um propósito para aquele menino. Porque senão ele teria morrido junto com a mãe, não é mesmo? Então, muitas das vezes as pessoas ficam carregando, passou por uma dor, passou por um sofrimento, e aquilo define o resto da vida dela. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela perda. E aqui mostra para nós que não, que nós precisamos mudar. Não podemos evitar algumas situações de dor na nossa vida. A gente tem que enfrentar. Mas ela não precisa definir o restante da nossa vida. Nós podemos passar por cima. Versículo 22. Os filhos de Jacó. No tempo em que Israel habitava naquela região, Israel que agora já é Jacó. Naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Ruben aqui é o primogênito, o primeiro filho de Jacó. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia, Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão, Levi, Judá, Iscar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel,
Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gade e Assé. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Badá-Arã. Eu vou ler bem aqui o versículo 49, 3, 4. Rapidinho. Que fala sobre Rúben. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Então, o que Rúben fez aqui atrás teve um peso para ele. Ele desonrou o pai, fazendo algo que não estava dentro dos princípios deles. Por que eu trouxe isso? Por que eu falei sobre essa questão? É para falar aqui, Rúben, na verdade, estava apenas copiando algo que já havia acontecido antes. O que aconteceu com Jacó e com o pai dele, Esaú? Jacó comprou a primogenitura do seu irmão. Então já estava na família essa questão de perder esse privilégio aqui de primogenitura. É só por isso que eu trouxe aqui. Para a gente lembrar do que a gente carrega dos nossos antepassados. E aqui a gente vê que Rúben, o filho, o primogênito de Jacó, fez essa situação aqui e acabou perdendo a sua primogenitura. E sendo o pai dele comprou de alguém, do irmão. E aqui o filho perde. Dito isto, vamos seguindo. Versículo 27. A morte de Isaac. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaac, em Moré, próximo de Kiriat Arba, também chamada de Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela no mundo dos mortos. Idoso e farto de dias, seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Aqui fechou o capítulo 35, mostrando para nós toda essa história. Aqui, nesse capítulo 35, tem uma lição grande para a gente, né? Que o Senhor, antes dele nos levar para um nível maior, um outro nível, ele nos chama a atenção. Ele fala, olha, eu vou realmente levar você a outro patamar, eu vou mudar a sua vida, eu vou te elevar, eu vou fazer com que você suba aí um degrau nos meus propósitos, mas você precisa se corrigir, mas você precisa mudar algumas coisas, mas você precisa rever a aliança que tem comigo, você precisa rever aí como que você está, você precisa deixar algumas coisas para trás. O que você precisa deixar? E é hora da gente analisar. O que nós precisamos deixar? O que está nos atrapalhando? A gente está firme na presença do Senhor. O que nos atrapalha? E a gente faz uma avaliação de tudo. São pessoas que a gente está ali no meio, que tem outros propósitos, que tem mudado nosso foco. É a internet, as redes sociais. O que são outros deuses de verdade? Nós temos adorado outros deuses. São bênçãos que nós recebemos, que nós estamos priorizando, colocando diante do Senhor, como mais importante do que o Senhor. Então precisamos fazer essa avaliação e uma mudança de roupagem no geral. Então esse capítulo, ele mostra isso para nós, bem claro mesmo. E aí ele pede para a gente fazer essa entrega nossa para ele. Versículo 36. Esta é a história da família de Esaú, irmão de Jacó, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, e Tita, Alibama, filha de Aná e neta de Zebeão, e Eveu, e da mesma forma Bezemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basamate gerou Reuel. Alibama gerou Jeus, Jalão e Corá. Esses, portanto, foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens
que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Bezemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefó, Jeatá e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Zamá e Mizar. Foram esses os netos de Bazemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Oalibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, Temar, Omar, Zeró e Kenaz. Corá, Jeatá, Amaleque. Foram esses os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizar. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizar foram esses os chefes descendentes de Reuel, em Edom, neto de Bezamate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Oholibama, esposa de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oholibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Esses foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que dele descenderam. Então, Esaú não recebeu a promessa da aliança de Deus com Abraão, Abraão e Isaac, mas ele foi abençoado. Abraão mesmo. Eu tô trocando o nome do povo. Realmente, Esaú era neto de Abraão, filho de Isaac. Ele não recebeu a promessa. A promessa foi para Jacó. Jacó foi quem recebeu a promessa. Mas Deus falou que iria também abençoar Esaú. E aqui a gente vê que Esaú também foi abençoado. O Senhor abençoou Esaú. Ele foi pai, de muitos. E você viu aqui que teve várias tribos que o Senhor abençoou, que dentre eles foi construído por meio dos seus descendentes. Então ele foi um homem próspero também. Versículo 20. Os descendentes de Seir. Eu falando aqui em confundir, eu lembrei que eu estava vendo depois uma live que eu fiz e que eu coloquei até Ana como esposa de Abraão. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. Ainda bem que deu tempo de corrigir. E aqui também. Os descendentes de Seir. Versículo 20. Eis os filhos de Seir, o Oreu, que moravam na região naquela época. Lotá, Sobal, Zibeão e Aná. Zidom, Ezé e Dissã. Esses descendentes de Seir foram chefes das tribos dos Oreus, no território de Edom. Lotá foi o pai de grupos de famílias de Orri e Remá. Tina era irmã de Lotá. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Manaate, Ebal, Zefó e Oná. Eis os descendentes de Zibeão, Aié e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando apacentava os jumentos do rebanho do seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Oalibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dizon: Redá, Esbá, Itá e Querá. Estes foram os filhos de Esá: Belá, Zaá e Acá. Eis os descendentes de Dissá: Uz e Arã.
Estes foram, portanto, chefes das tribos dos Orreus: Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezé e Dizá. Estes foram os chefes dos Orreus conforme as divisões de seus clãs por toda a região de Seir. Aqui fechou os descendentes de Seir. A gente observando aqui, enquanto as pessoas estavam ali levando sua vida normal, casando, construindo famílias, Deus naquele meio estava traçando seus propósitos, escolhendo as pessoas para serem ali os ancestrais de Jesus. Eu fico lendo e fico observando, vendo nomes que depois a gente vê lá na genealogia de Jesus. E as pessoas seguiam sua vida normal. E a gente observa, né? Aquilo que fazemos hoje, tudo que a gente faz hoje na nossa vida, e vai influenciar as gerações futuras. Porque hoje, muitas das vezes, o que a gente faz, nossos netos, nossos filhos, bisnetos, eles olham, e depois que a gente partir, muitos deles seguem algumas coisas que a gente faz. E se for coisa boa, vai ser bom para a nossa descendência, para o nosso povo. E se for uma coisa ruim, infelizmente vai afetar muita gente. Não é só uma. Versículo 31. Os reis e os chefes tribais de Edom. Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Versículo 34. Jobabe morreu e Uzá, da região dos Temitas, foi seu sucessor. Então, Husam morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada Avite. Hadad morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Roabote, nas proximidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Haná, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Haná, filho de Aquibor, morreu e Hadá governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrad, neta de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Isaú, segundo seus nomes, clãs e regiões, onde viviam cada uma das tribos. Tima, Alva e Getete. Alibama era Pinom, Kenaz, Temaz, Mibazá, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Isaú, portanto, é o progenitor dos Edomitas. Então aqui fechou o capítulo 36, mostrando para nós aqui, né, que Deus ele estava preparando os antecedentes de Jesus. Ele aqui continuou, a gente sutilmente, as pessoas com a sua vida normal, trabalhando ali, e o Senhor também trabalhando. E trouxe para nós, logo à frente a gente vai ver mais visivelmente tudo isso. Que histórias! Aqui no capítulo 37, vamos iniciar a história de José, deixar um pouco essa história de quem gerou quem, e vamos para a história de José. Mas aqui depois a gente volta em algumas situações aqui, para esclarecer para nós. A história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e o odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiu mais lhe falar de maneira amigável.
Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Quer dizer, os irmãos ficaram com raiva, com ódio, com inveja. Já o seu pai, ele escolheu refletir sobre a situação. No mínimo, colocar na presença do Senhor, apresentar para Deus, pedir proteção para o filho, pedir para o Senhor cumprir as promessas dele para seu filho. No mínimo é isso que os pais que amam seus filhos fazem, não é mesmo? Então, penso eu que que Jacó fez isso com seu filho. Mas aqui a gente observa a grande inveja dos irmãos de José. Mas vamos continuar com a leitura. Versículo 12. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximo da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai, então vê como estão teus irmãos e os rebanhos, e traz-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos? Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu o ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. E propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: não derrameis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Eles somente disseram assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo a seu pai. A intenção do irmão era livrar José. Então tinha alguém ali que estava, na verdade, seguindo os comandos de Deus. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Fizeram mal, planejado, e depois tudo de boa, vamos comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos:
De que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais lá. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou. O rapaz não está mais lá, e eu onde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado. Eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó a observou e afirmou. Certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os teus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhes consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda do seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Dá pra gente... A gente fica navegando aqui, né, nessas histórias. Muitas coisas aconteceram com José. Mas eu quero falar só aqui sobre essa questão da inveja. Ter cuidado pra gente não sair por aí compartilhando nossos projetos, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente ouviu do Senhor, a gente não ficar compartilhando com todo mundo. A gente observa aqui que até os irmãos não foram confiáveis. Eles tinham inveja do seu irmão. Eles não queriam o bem do seu irmão. Eles queriam, de fato, o fim. O que a inveja não faz? A inveja, ela corrói. A inveja, ela mata. Então, é perigoso. Então, é uma lição que o Senhor deixa para nós. Né? E a outra é que, para a gente não julgar o nosso futuro pela dor que estamos passando no momento, pela situação que nós estamos no momento, que ela não define. Aqui a gente viu que o destino de José não era aquela cisterna, não era aquele poço. Deus, ele só passou por ali, o Senhor já imediatamente fez com que ele saísse dali, e assim foi vendido, porque é para ele chegar no ponto que o Senhor predestinava. E aí o Senhor foi testando até José, ver se ele suportava tudo aquilo. E José suportou. Vamos continuar depois lendo a história dele, pra gente ver. E aí é pra nós também. Às vezes a gente fica num momento, numa situação que a gente pensa, meu Deus, esse aqui é o fim. Mas não é só um degrau que o Senhor colocou ali para fazer parte da sua vida, para você avançar. Um preparo para você chegar lá onde o Senhor quer que você chegue, maduro, preparado, e não se desviar da sua presença depois que você alcançar as bênçãos que Ele te dá. Então, vamos para o capítulo 38. Ele corta um pouquinho a história de José, mas depois ele segue. Tá? Vamos ao 38, que é só uma história. A história de Judá e Tamar. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos. Judá, irmão de José. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolã, que se chamava Irá. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá. Casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho, e o pai o chamou de Outra vez ele concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. Gente, grava bem esse nome aí, Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que o filho mais velho de Judá praticava, e por esse motivo o fez morrer. Então Judá orientou Oná: vai à mulher que de teu irmão, cumpre com ele o dever de cunhado, casa-te
com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Oná tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Olha só, jogando a semente fora. O Senhor queria que eles povoassem a terra. Sejam fecundos, povoem a terra. E ele estava desperdiçando, jogando fora. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Oná e o matou também. Então, os 2 filhos de Judá foram mortos. Então, Judá pediu à sua nora Tamar: volta à casa do teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com os seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suã, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tima com seu amigo Ira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Este fato foi comunicado a Tamar. Eis que teu sogro sobe a Tima para acompanhar a tosquia das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonou as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim. Ela agiu dessa maneira, porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois esta havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que eu o mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com teu cordão e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Irá levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Irá não a encontrou. Então perguntou os homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nesta cidade. Irá voltou, pois, junto a Judá e lhe retornou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Passados uns 3 meses, foram levar notícias a Judá: eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa do meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou-o no pulso dele e afirmou: foi este quem saiu primeiro.
Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem, de fato, saiu primeiro. Então a parteira exclamou: Tu abriste teu próprio caminho, e portanto o chamaram de Perez. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gente, que história, hein? Uma história e tanto. Então aqui é também um dos filhos de Jacó, que passou por tudo isso. Tanta coisa errada acontecendo aqui. Ele enganando, ele mentindo, fazendo coisas, enganando, no final de tudo enganando uma mulher. Depois, você imagina, tá grávida, queria queimar a mulher viva, com a gravidez, com o filho na barriga. Tamanha crueldade. Mas ela foi muito esperta. Deus usou ela, porque Deus tinha uma história por meio dela. Lá na genealogia de Jesus, em Mateus 1:1, vai falar de Tamar. Tamar está na genealogia de Jesus. Tamar foi escolhida. Deus, ele tinha todos os seus propósitos. E ele usa da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E Perez, um dos seus filhos, ele vem ser um dos ancestrais do rei Davi. E logo depois, mais na frente, de Jesus, né? Que veio Jesus. Então a gente vê que o Senhor, ele usa as pessoas do jeito que tá. Ele transforma, ele faz acontecer. A família de Jesus, Deus não escolheu aquela perfeitinha. A gente observou aqui a história de Jacó. Jacó não era um homem perfeito. Jacó tinha muitos defeitos, seus filhos eram cheios de problemas e pecados. Mas o Senhor, ele transforma. E ele fez de tudo isso, dessa raiz aqui, chegar a Jesus, um homem puro, o Deus que nos salvou. E aqui nós fechamos o capítulo 38 com essa história, nos ensinando que quem faz a transformação é o Senhor, não somos nós. Nós precisamos nos colocar à disposição dele. Estar dispostos. E Tamar, ela estava disposta a dar continuidade à criação, povoar a terra, conforme os mandamentos de Deus para aquela época e até hoje também. E ela estava disposta, ela cumpriu certinho. Quem não estava cumprindo eram os homens que estavam com ela. Mas ela sim, ela estava sendo fiel ao Senhor. E Deus honrou ela pela fidelidade dela, pelo compromisso que ela teve. E assim o Senhor faz conosco também. Vamos orar? Entregando ao Senhor. Mais esse momento. Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida, de leitura, de momento contigo, Pai. Obrigada pelas Tuas palavras, meu Deus. Aumente a nossa fé, Pai, esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, fazendo com que a gente coloque em prática todos os Seus conhecimentos, Pai. Nos afasta do mal, meu Deus. Faça com que nós possamos levar também a Tua palavra para outras pessoas. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarda, nos dê um dia abençoado. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui 5h30 novamente para continuarmos lendo a Bíblia Sagrada. Alessandra, Maria Marques, Digé, Claudene, todas as pessoas que passaram por aqui. Obrigada pela presença de todas vocês. E até amanhã. Volta aqui amanhã, gente. Vamos ler. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor.